Shalom Aleichem, paz seja convosco. Bem-vindo ao Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui falaremos sobre os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, costumes, história e a cultura milenar judaica, e também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão especial e sublime de fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios. O Instituto Tzadik é uma organização que se propõe a propagar o evangelho de Jesus aos judeus, ao povo de Israel. Israel é uma nação peculiar, uma nação milenar, um povo que remonta ao período bíblico, amado por muitos e nem tanto por outros. Um povo que, depois de ser desestruturado como nação, ressurgiu em um único dia, 14 de maio de 1948. Talvez você não saiba, mas os processadores Intel dos notebooks que você usa são uma invenção dos judeus, bem como o pendrive, que ainda hoje usamos para guardar e compartilhar informações, ou o firewall, que protege nossas máquinas, foi inventado por eles. A mais famosa plataforma de busca na internet, o Google, e uma das mais destacadas redes sociais, o Facebook, são criação dos judeus. No campo da medicina, foram judeus que desenvolveram, por exemplo, a pílula Pillcam, que possui câmera e, ao ser ingerida, filma o aparelho digestivo a fim de diagnosticar possíveis doenças. Também podemos destacar, na área da saúde, a vacina contra a paralisia infantil e a anestesia local. Os judeus também aplicaram sua capacidade inventiva na tecnologia agrícola de irrigação, que é exportada para diversos países. Convém também destacarmos os processos eficazes de dessalinização da água do mar. Até mesmo o controle remoto que nós utilizamos em nossas casas e nos dá tanta comodidade. E o jeans, isso mesmo, das tão famosas calças e outras peças que vestimos. Sem falar dos games com os quais nos divertimos tanto, compõem esse universo de invenções do povo judeu. Quem é este povo, no mínimo, intrigante? O programa de hoje se propõe a responder a essa pergunta, assim como a dúvida que ainda paira na cabeça de muitos. Será que Israel, por ter sido o povo escolhido de Deus na antiga aliança, precisa mesmo de salvação? Antes de nos aprofundarmos neste assunto, vamos assistir a um breve vídeo que explicará um pouco melhor o que é e o que faz o Instituto Tzadik. Olá, somos o Instituto Tzadik by Emuná, referência em ensino bíblico com profundidade e fidelidade bíblica. Tzadik by Emuná é um nome em hebraico que significa justificado pela fé. Nossa visão é fazer Yeshua, Jesus, o verdadeiro Rei Messias, Senhor e Salvador, conhecido a todo judeu. Nossa missão é compartilhar nossa fé em Yeshua aos judeus e não judeus, no Brasil e no mundo, capacitando pessoas e organizações. O Instituto Tzadik é uma organização cristã evangélica sem fins lucrativos, fundada em 1968 por um pequeno grupo de brasileiros, motivados por seu amor para com o povo judeu e para com o Eterno. Atualmente sediados em Higienópolis, um reduto judeu na cidade de São Paulo, o Instituto Tzadik propõe-se a despertar as igrejas locais para a necessidade de alcançar o povo judeu, fornecendo capacitação baseada nas Escrituras. O Instituto Tzadik acredita que Yeshua, o maior judeu de todos os tempos, é o tão esperado Rei Messias de Israel. E como os cristãos podem se juntar a esta causa?
seguindo as orientações deixadas por Jesus aos 12 apóstolos, conforme Mateus capítulo 10, versículo 6. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Existe fundamentação bíblica para este posicionamento? Será que a igreja deve mesmo evangelizar os judeus? A resposta para esta pergunta está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E fundamentado nesta verdade bíblica é que o Instituto Tzadik apresentará o tema de hoje, a primazia na evangelização dos judeus. Com a palavra, o presidente do Instituto Tzadik, pastor Romualdo Júnior. Muito bem. A história do povo de Israel remonta ao período bíblico. Em Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz grandiosas promessas de uma terra, bênçãos e descendência. Ou seja, uma grande nação surgiria por intermédio dele e que nele e na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. O texto de Gálatas, capítulo 3, nos diz que ao fazer esta declaração, Deus já estava pré-anunciando o evangelho a Abraão, as boas novas de salvação no Messias Jesus. Abraão, então, sai da sua terra, da sua parentela, e vai rumo à terra de Canaã. Todas estas promessas feitas a Abraão, elas foram repassadas e confirmadas aos seus descendentes, de acordo com a seletividade proposta pelo próprio Deus. Como, por exemplo, pela linhagem de Isaque e não de Ismael, por Jacó e não por Esaú. E assim a história deste projeto de redenção foi então se desenvolvendo. Devido à escassez que houve em toda aquela região, a família de Jacó, cerca de 70 pessoas, descem para o Egito, onde morava José, que havia sido vendido pelos seus irmãos e havia se tornado governador. Passam-se os anos, o povo de Israel cresce, torna-se muito numeroso, e Faraó, que não conheceu José, passa a maltratar o povo. E Deus, ao ver o sofrimento de Israel, levanta Moisés para ser seu libertador. Com mãos fortes, por meio das 10 pragas, Deus livra Israel das mãos dos egípcios. E o povo, agora cerca de 1 milhão de pessoas, depois de celebrar a Páscoa do Senhor, parte pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho, rumo à terra prometida. No deserto, no Monte Sinai, o povo de Israel recebe a lei. E depois de 40 anos de peregrinação no deserto, enfim, os israelitas se estabelecem na terra. Veio o período dos juízes, depois dos reis e profetas de Israel. O templo, local de culto, sacrifício e adoração foi construído e por causa de muito pecado o reino foi então dividido. Como juízo e disciplina de Deus vieram os cativeiros assírio e babilônico, dispersando parte do povo para estas regiões. Em 586 a.C., o templo foi destruído por Nabucodonosor e a cidade de Jerusalém arrasada. Deus levanta Ciro, rei da Pérsia, e assim o segundo templo é construído. Durante todo este período, por meio de seus santos profetas, Deus vai anunciando ao povo a promessa da chegada do Messias, aquele que seria o rei de Israel. O Salvador prometido desde Gênesis 3,15 para Adão e Eva, ou seja, o descendente da mulher. As identificações de como seria este Messias foram sendo reveladas progressivamente ao povo. Por exemplo, de que tribo ele deveria ser, em que cidade nasceria, em que momento da história viria, que tipo de morte teria e até mesmo que ele seria ressuscitado. Tudo isso previsto nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento, suficiente para que qualquer judeu pudesse identificar quem de fato era o Messias de Israel quando ele se apresentasse em Jerusalém. Passado tudo isto, tivemos o chamado período do silêncio de Deus. 400 anos sem revelação divina, até que, na plenitude do tempo, o Deus Criador se fez carne
e vem ao mundo na pessoa de seu filho Jesus. Nasce o Messias. Embora muitos judeus tenham crido em Jesus, a nação em sua totalidade não o recebeu como Messias, seu remidor. E mesmo cumprindo todas as promessas a respeito de sua vinda, realizando prodígios e milagres que autentificavam suas prerrogativas messiânicas e ensinando tudo aquilo que o Pai lhe havia confiado, mesmo assim os judeus não o receberam. Por causa do meu e do seu pecado, por causa do pecado de Israel, Jesus, o Cordeiro Pascal, morre numa cruz, ressuscita ao terceiro dia e depois ascende aos céus. Os seus discípulos, todos judeus, passam a testemunhar a respeito do Cristo para os judeus, que foram os primeiros receptores do Evangelho. Logo após o evento do Pentecoste, após a pregação do apóstolo Pedro, mais de 3.000 judeus se convertem a Jesus e passam a fazer parte da igreja Corpo de Cristo, que nasce em sua integralidade judaica. Sim, os primeiros crentes no período da Nova Aliança eram judeus. No ano 70, o exército romano, liderado pelo general Tito, cercou a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e a cidade numa batalha sangrenta contra os judeus, o que resultou na dispersão destes para todas as nações. Os judeus passaram então a viver dispersos pelo mundo, espalhados entre várias nações durante muitos anos, até que em 14 de maio de 1948, numa votação da ONU, os judeus tiveram reconhecido o seu direito de voltar a habitar numa parte da terra que um dia ocuparam. Começa então um retorno massivo de judeus para a terra de Israel, nascendo assim a nação de Israel como conhecemos hoje. Como qualquer outra nação, o povo de Israel precisa sim conhecer Jesus. Sim, os judeus precisam ser salvos. Certa vez Jesus disse para Nicodemos, um grande rabino em Israel, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo diz, já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E mais à frente, no capítulo 5, verso 12, diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, os judeus estão perdidos, mortos em seus delitos e pecados. E a única maneira de serem salvos é crendo em Jesus como o Messias, como o seu Salvador, por meio do Evangelho da Graça. Embora tenha crescido o número de judeus crentes em Jesus, eles ainda são um grupo que precisa ser alcançado. Os judeus, eles figuram ainda como parte ou grande parte de um povo que precisa ser alcançado. As estatísticas missionárias ainda apontam o povo de Israel, o povo judeu, como um dos menos evangelizados. Quanto aos esforços missionários para o alcance deste povo, nós, Igreja de Jesus, ainda estamos muito tímidos. Ainda há muito para ser feito. Graças a Deus, nós temos muitos trabalhos missionários voltados para vários países, povos, tribos e etnias. Porém, os judeus ainda têm sido um povo esquecido por muitos de nós. Apesar do pouco esforço investido para cumprir esta tarefa, o modelo bíblico de evangelização não apenas contempla o povo de Israel, como o coloca em evidência. Podemos identificar esses esforços ao longo do ministério de Jesus, conforme ele próprio menciona em Mateus capítulo 15, versículo 24. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os apóstolos, Jesus designou e os advertiu fortemente que se dirigissem aos israelitas. Em Mateus capítulo 10, verso 6, ele diz para os apóstolos não irem para os gentios nem aos samaritanos, mas que priorizassem os judeus perdidos. E o que dizer de Paulo, que foi designado por Deus para ser um missionário entre os gentios, para desbravar e levar o evangelho além das fronteiras de Israel? Mas seguindo o modelo bíblico,
Em qualquer cidade gentílica que chegava, ele ia primeiro a uma sinagoga, em que havia ali uma comunidade judaica, para anunciar Jesus primeiro aos judeus e depois partia rumo aos gentios. Em Atos, capítulo 13, versículo 43, Paulo disse aos judeus de Antioquia: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. E em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas por que o evangelho de Jesus deve ser pregado primeiro ao judeu? A resposta está explicitada em Atos, capítulo 13, verso 32, na qual Paulo diz que o evangelho de salvação em Jesus foi uma promessa feita ao povo de Israel. Apesar de muitos judeus já terem voltado para Israel, existe ainda 2/3 deles fora do país. Há aproximadamente 15 milhões de judeus no mundo, sendo que no Brasil há cerca de 120 mil e destes, 50 mil residem aqui, no estado de São Paulo. Os judeus estão mais próximos do que você imagina. Você pode ser um vizinho de um judeu, pode estudar no mesmo colégio ou universidade que eles, pode tê-los como colega de trabalho e talvez não tenha se dado conta de que Jesus veio para o povo de Israel. Certa vez, Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Logicamente, porque Jesus, como homem, é judeu. E parece ser um contrassenso o fato de que a salvação veio por meio deste povo, porém eles mesmos rejeitaram tal salvação. Cabe nós, agora, Igreja de Jesus, fazer a salvação conhecida a todos, primeiro ao judeu e também aos gentios. Anunciar o evangelho aos judeus confere bênçãos de Deus para a igreja. Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem. E a melhor maneira de você ser bênção para os judeus é comunicar a eles o evangelho de Jesus, que traz salvação e libertação. Estamos chegando ao final do programa de hoje e quero lhe agradecer pela sua audiência, por ter ficado conosco até o final. O Instituto Tzadik está nas redes sociais, conheça o nosso Instagram, visite nosso site e conheça melhor os nossos trabalhos. Eu gostaria também de incentivar você a ser um intercessor pelo povo de Israel, pela salvação dos judeus. E quero encerrar com uma pergunta. Você conhece algum judeu crente em Jesus? Pois é. Caso não, você conhecerá no próximo programa, no qual entrevistaremos uma jovem judia que teve um encontro com o seu Messias Jesus. Não perca este fantástico testemunho. Um grande abraço a todos. Shalom Aleichem. Dentro do Instituto Tzadik Baimunah, a Academia Tzadik desempenha a função educacional, capacitando com ênfase nas áreas de discipulado e testemunho os crentes em Jesus a compartilharem o Evangelho a judeus e não judeus, testemunhando sobre a vida e obra do mais importante judeu da história. E você, que procura uma oportunidade de aprimorar seus conhecimentos bíblicos para poder falar de Jesus com propriedade e autoridade, a Academia Tzadik oferece um curso à distância com qualidade e padrão do Instituto Tzadik Baimunah, numa plataforma de acesso facilitado ao conteúdo que estará disponível para que você realize seu estudo no horário mais conveniente, otimizando o seu tempo, já que você pode estudar no conforto do seu lar, evitando assim seu deslocamento até o local de estudos. Outra facilidade é que você cursará os módulos no seu ritmo, respeitando os prazos para a conclusão geral. Inegavelmente, o curso à distância da Academia Tzadik oferece excelente custo-benefício, certificado de conclusão a cada módulo finalizado, valor acessível e nosso corpo docente formado por pessoas com experiência profissional e ministerial em sua área de ensino, alinhados e comprometidos com a visão do Instituto.
Ficou interessado? Conheça cada módulo e se informe sobre nossa comunidade de aprendizagem. Você encontrará mais informações apontando a câmera do seu celular para esse QR Code disponível na tela. A editora Davar é parceira do Instituto Tzadik Baemuná e se propõe a oferecer conteúdo literário de apoio ao ensino bíblico e à evangelização, disponibilizando obras de autores cristãos especializados, visando apresentar à comunidade judaica quem é Jesus, o Messias judeu, por meio de livros solidamente enraizados nas escrituras hebraicas. Disponibilizar aos judeus crentes em Jesus literatura devidamente alicerçada nos escritos do Antigo e Novo Testamentos, com o fim de edificá-los e torná-los aptos a compartilhar com seus parentes e amigos judeus a verdade sobre Jesus, o Messias, além de despertar os verdadeiros cristãos para a necessidade de tornar o nome de Jesus conhecido entre judeus e não judeus. Para acessar o site da editora Davar, aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo em sua tela. Muito obrigada por estar conosco na estreia do programa Israel para Jesus. Nosso próximo encontro está previsto para o dia 20 de novembro, sábado, ao meio-dia. Contamos com a sua participação. Shalom Aleichem, paz seja convosco.